Boa tarde. Vamos iniciar a sessão dedicada ao reconhecimento de práticas de responsabilidade social deste ano, no contexto da Semana da Responsabilidade Social, que se realiza pela 15ª vez, contínua e ininterruptamente desde 2006, exatamente, foi a primeira edição, este ano com a inovação de se realizar completamente apenas em online. Hoje temos uma sessão cheia de gente, muitíssimos oradores, porque todas as entidades que vão receber uma distinção terão a oportunidade de dizer algumas palavras. Agora vamos ter uma pequena sessão de abertura em que tenho a honra de contar com o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, professor Miguel Cruz, que nos deu o gosto de ter aqui a sua participação, o seu contributo já na abertura. Para dirigir algumas palavras às, neste momento, 130, 140 pessoas que nos seguem e que certamente muito apreciarão a mensagem que o Sr. Secretário de Estado tem para lhes dar. Até porque o professor Miguel Cruz é uma pessoa ligada às empresas há muito tempo. Antes de estar na sua atual posição, estava na presidência do IAPMEI e é uma figura que penso que todas as empresas conhecem muito bem e que tem, com certeza, muito para nos dizer. Pela minha parte, como vou estar a tarde toda aqui no palco a dar entrada e saída às múltiplas pessoas que vão intervir, porque esta é uma sessão muito dinâmica, calmo por agora e chamo ao palco o professor Miguel Cruz, Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado do Tesouro. E estou a aparecer na imagem? Está, sim, senhor. Conseguem-me ouvir? Está tudo ok? Muito bem. Pronto. Muito bem. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Enfim, começando por esclarecer, o Sr. Engenheiro Mário Parra da Silva começou por dizer que eu era Secretário de Estado do Orçamento, depois a seguir, mais tarde, disse que era do Tesouro. Bem, pronto. Enfim... esse esclarecimento e essa mudança é importante. Bom, dito isto, bom, em primeiro lugar gostaria de assinalar o gosto em poder estar presente nesta sessão, enfim, neste formato virtual, e ainda para mais eu devo dizer que, embora estejamos a fazer reuniões e sessões com muita frequência deste tipo, eu ainda tenho aqui um pequeno problema que é, tenho a câmara num computador e tenho a imagem das pessoas no ecrã, o que significa que eu provavelmente tenho este problema de estar sempre a falar para as pessoas e não para a câmara, o que, enfim, se calhar não é a coisa mais adequada, mas é assim que as coisas acontecem. Muito bem, começar por agradecer o convite da organização, que obviamente aceitei logo. Eu devo dizer que ainda ontem estava a falar com o Sr. Presidente da APE e lhe referi, enfim, numa frase relativamente simples, a resposta óbvia, em sentido de pergunta, ao seu agradecimento por eu poder estar presente, que alguma vez eu poderia deixar de estar presente. E esta pergunta deriva não do facto de ser embaixador associado ao Global Compact, mas sim do facto de ter uma convicção profunda e que, enfim, estes últimos tempos vem reforçando sobre a importância do tema da sustentabilidade e da promoção das boas práticas, quer ao nível social, quer ao nível económico, quer ainda ao nível da mobilização e do desenvolvimento de alguns desígnios comuns. E, efetivamente, tenho tido a oportunidade de, modestamente, poder participar da discussão destes temas, pelo menos desde, como já foi referido, a minha presença na administração do IAPMEI. Com a minha passagem da presidência do IAPMEI para a presidência da Par Pública, o foco, de facto, alterou-se um pouco, mas as preocupações e as linhas de ação foram, em tudo, muito semelhantes. Agora, enfim, como estou enquanto Secretário de Estado do Tesouro, tenho a responsabilidade pelo acompanhamento e enquadramento das empresas públicas não financeiras, o que permite uma visão muito mais alargada dos problemas e dos desafios que se colocam
embora a leitura geral que já tinha destas matérias permaneça. Se não, vejamos. Olhando para o universo das empresas, e particularmente empresas PME, enfim, como de costume, tenho que reafirmar que estas são efetivamente a maior parcela do nosso tecido económico, tal como na generalidade dos outros países europeus, mas em que Portugal tem esta particularidade de ter uma maior percentagem de microempresas. Ressalta que cada vez mais os designados fatores dinâmicos de competitividade se revelam essenciais para a capacidade competitiva das empresas num mundo global, em que a tecnologia tem alargado muito significativamente o espectro de possibilidades de produção na sua acessão mais lata, isto é, na sua acessão adaptada a diferentes setores. A especialização, a proximidade, a capacidade de resposta a necessidades específicas e em quantidades cada vez menores, a capacidade de ser adaptável e de ser percebido como tal para poder estabelecer uma relação de confiança são tendências inelutáveis. E nesta procura dos clientes por produtos e serviços que possam ser percebidos como únicos ou exclusivos ou adaptados às suas necessidades ou características, deve ser tida em conta a crescente preocupação com a responsabilidade social, com a pegada ecológica, com a criação de valor na comunidade mais próxima, com as preocupações ambientais. E esta passou a ser uma forma relevante de diferenciar e de concorrer. Portanto, e mesmo sabendo que estas considerações não devem esquecer aspectos como o papel da tecnologia, o papel da regulação, este tema é um tema que tem que ser explorado com muito cuidado, porque o papel da regulação é, ao contrário do que muito por aí se discute, é e continua a ser um papel absolutamente essencial, mas dizia eu, o papel da tecnologia, o papel da regulação, o efeito da concentração de riqueza, particularmente em determinados setores de atividade, ou ainda questões de natureza geopolítica. O que é certo é que cada vez mais o tema da sustentabilidade, em diferentes vertentes, consoante os setores, obviamente, constitui elemento central para a criação de riqueza, para a competitividade das empresas, para a competitividade das regiões, para a competitividade dos países, para a capacidade de atração de investimento, para a consolidação de imagem e de marcas e para a geração de valores futuro para a sociedade. O programa de trabalho da Comissão Europeia para 2021, que foi, digamos assim, reapresentado ou reformulado ainda finais de outubro deste ano, é muito claro nesta matéria em qualquer um dos seus 3 primeiros pilares. O mais óbvio é o referente ao European Green Deal, mas também se percebe o mesmo tipo de preocupação no tocante ao pilar Europe Fit for the Digital Age e ao pilar An Economy that Works for People, e neste contexto gostaria de destacar a iniciativa legislativa que está prevista com o título de EU Green Bond Standard, que de facto não é mais do que um exercício de regulação associado a algo que se tem vindo a assistir, embora muito concentrado neste eixo Estados Unidos-Reino Unido. Dito isto, é importante não esquecer também o impacto que os fundos estruturais e o financiamento comunitário têm para o crescimento das empresas, da inovação e do mercado. É assim, já se sabe que os fundos estruturais, o financiamento comunitário, têm um impacto sobre a capacidade competitiva e, portanto, sobre alguma distorção em termos de comportamento de mercado, mas têm, de facto, um papel, e têm tido, notoriamente, um papel muito relevante para o crescimento das empresas, sejam empresas já existentes, sejam empresas recém-criadas, como para o investimento na inovação e, portanto, para a capacidade de conquista e alargamento de mercado. Portanto, não é despiciente recordar a importância que a aposta no domínio ambiental, em primeiro lugar, mas noutros temas da sustentabilidade, se calhar vale a pena exemplificar, eventualmente, com a igualdade de género, um tema que tem sido também ele muito destacado muito recentemente e também associado aos próprios fundos estruturais, mas dizia eu que a importância que a aposta nestes temas tem na seleção de investimento elegível e de investimento futuro. E convém também, já agora, não ignorar a importância crescente deste tema, sustentabilidade, sempre com particular relevância para o tema ambiental, para as chamadas
Country Specific Recommendations, portanto, as recomendações que um conjunto de entidades e autoridades, sejam a Comissão Europeia, sejam o Banco Central Europeu, têm feito para o conjunto dos países sobre aquilo que deve ser a sua atuação, não apenas enquanto as chamadas reformas estruturais, mas a forma de promover a competitividade do país e das regiões e, obviamente, das empresas. Mas, portanto, este tema é também ele importante neste contexto e isso é extremamente relevante para a capacidade de financiamento do país e para a capacidade de cumprir um conjunto de regras que o país tem que obedecer no seu relacionamento num universo, nomeadamente de relação financeira entre diversos países que constituem a União Europeia, não exclusivamente, mas essencialmente a União Europeia. Em Portugal, as dinâmicas de ação coletiva, não posso deixar de destacar, têm também demonstrado que é possível fazer em termos agregados, potenciando desenvolvimento de estratégias comuns e colaborativas, e eu tinha que dizer isto, associando isto àquela preocupação que mencionei há pouco, do peso das PMEs, mas com um particular, e aqui muito nos destacamos dos outros países, um particular peso de empresas de mais pequena dimensão, e, portanto, a dimensão média relativa em cada escalão, quando comparado com a média europeia, é mais baixa em Portugal, mas, portanto, estas estratégias comuns e colaborativas, abordagens conjuntas a mercados, posicionamento em cadeias de valor, promoção de investimentos são muito relevantes porque muitas das empresas seriam incapazes de fazer este esforço sozinhas e, portanto, isto vai mostrar que a dimensão competitiva de uma empresa pode ser a das parcerias que é capaz de estabelecer e não a do número de trabalhadores que possui. E esta evolução no comportamento ou na capacidade competitiva das empresas não é um exercício que tenha propriamente muitos anos. É algo que tem vindo a ser desenvolvido e cuja percepção tem vindo, felizmente, a ser crescente e cujo impacto em termos de mercado tem vindo a ser crescente, de onde a importância destas ações de natureza coletiva. O que é certo é que os sinais no mercado são perfeitamente claros. Podemos constatar, por efeito da pandemia, os mercados de capitais, seja capital, seja dívida, estão a atravessar uma fase muito perturbada, com uma, eu quase que ia dizer uma aleatoriedade, mas enfim, com uma variabilidade muito grande, muito agarrado a determinado tipo de notícias, de que este anúncio o primeiro anúncio em particular da primeira vacina foi um exemplo, os mercados deram um salto absolutamente fantástico e, portanto, muito agarrado numa necessidade de ouvir boas notícias, mas de facto há aqui uma fase, perdão, atenção, engasguei-me, não, enfim, tem vindo a atravessar uma fase muito perturbada, mas o que é certo é que se tem vindo a tornar cada vez mais evidente que os investidores, todos os investidores internacionais, particularmente, estão a ser cada vez mais seletivos quanto ao tipo de projetos, quanto ao tipo de empresas em que estão disponíveis para apostar. E isso é um fator muito exigente, ou de introdução de muita exigência, quer em termos de dinâmica empresarial, quer particularmente em termos de capacidade de gestão transparente para empresas que estão estabelecidas, em muitos casos, e que têm os seus hábitos de funcionamento, para novas empresas e particularmente para empresas que querem crescer, que ao contrário do que possamos pensar, não são todas, mas esperemos que sejam de facto a grande maioria. Agora, mudando um bocadinho o foco e já no que se refere em concreto ao universo das empresas públicas, devo referir que, enfim, mais do que a honra, tive o prazer de presidir a Par Pública, que é a holding pública que detém um vasto conjunto de participações do Estado, não detém todas as participações do Estado, detém um vasto conjunto de participações do Estado, entre os quais empresas como a ADP, que por sua vez é também ela uma holding, mas para um setor específico, para o setor das águas. Esta experiência na Par Pública
permitiu-me verificar que muito trabalho tem vindo a ser feito pelas empresas públicas que podem ter, e efetivamente têm tido em várias áreas, um papel demonstrador e impulsionador da adoção de boas práticas. Claro está que determinados setores apresentam um potencial de abordagem ao tema da sustentabilidade que é mais visível, é mais evidente. O ciclo da água, o exemplo que eu estava a dar da ADP, é um excelente exemplo. Todos nós somos capazes de pensar em exemplos de ações nos vários domínios da sustentabilidade que as águas de Portugal, em que as águas de Portugal podem ser o canal e o demonstrador, e um demonstrador muito interessante. A agricultura sustentável, o exemplo da Companhia das Lusírias, é também válido. Mas empresas como, e eu tenho que referir sempre esta, mas empresas como, por exemplo, a TAP, colocam desafios igualmente merecedores de atenção e de procuras de respostas adequadas. A questão é que nós não podemos ficar pelo que é mais óbvio. Embora se diga, em bom da verdade, que fazer o que parece óbvio é também ele um bom ponto de partida. Mas nós temos que aprofundar o papel que cada uma das empresas pode e deve ter em diferentes domínios, o contributo que pode dar para diferentes ODS, bem como explorar os potenciais de sinergia entre as várias empresas. E na par pública, um grupo com um conjunto muito heterogéneo de empresas em diferentes setores e com diferentes entidades, facilmente se conseguiu perceber que é possível fazer este exercício de sinergia, não apenas no exercício de sustentabilidade financeira, mas na forma de atuação para prioridades em matéria de sustentabilidade. Porque as empresas têm escassez de recursos, e terão sempre escassez de recursos, porque as empresas têm orientação muito focada de promoção do interesse público, porque as empresas devem assegurar a sua sustentabilidade financeira, elevados níveis de eficiência de gestão. Por tudo isto, a gestão integrada e a reflexão sobre modelos estratégicos devem estar presentes em qualquer abordagem de desenvolvimento sustentável. Também aqui, a transparência e a disponibilização de informação constituem elementos essenciais. Aquilo que se costuma chamar a capacidade de prestar contas. Accountability é, neste domínio, não só o essencial para prestar contas sobre aquilo que se fez, mas também para poder contribuir para que outros possam usar esta informação para, como se costuma dizer, pôr os pezinhos em cima e construir a partir daí. Quero poder dizer que na par pública e em boa medida na maioria das empresas do grupo, foi feito, especialmente em 2019 e 2020, se calhar eu devia dizer reportada em 2019 e 2020 em relação a exercícios dos anos anteriores, um excelente trabalho na elaboração do relatório de sustentabilidade do Grupo Par Pública, que pode e deve ser consultado. Aliás, ele está disponível para ser consultado online. E, enfim, na sequência disto que estou a referir, aproveito para agradecer, já agora na pessoa do engenheiro Parra da Silva, o esforço de divulgação de boas práticas tem vindo a ser incrementado ao longo destes últimos anos e que várias vezes tive a oportunidade de participar, pois a divulgação destas boas práticas desafia-nos permanentemente a aprofundar reflexões e a desenvolver novos modelos de integração dos ODS nos modelos de negócio das empresas. Porque isto não é uma caixinha ali compartimentada em que nós estamos a olhar sobre que ações é que podemos desenvolver para contribuir para os ODS. É, de uma vez por todas, perceber que o exercício que nós temos que fazer é perceber que os ODS são objetivos que devem ser incorporados no domínio dos objetivos das empresas e, portanto, aquilo que nós temos que fazer é perceber como adaptar os modelos de negócios das empresas para poder atingir esses objetivos. A pandemia de Covid-19, já cá faltava, está a ter um impacto enorme a diferentes níveis, já o sabemos. Ela vai introduzir elevados níveis de incerteza, também todos o reconhecemos. Veio também tornar ainda mais visível a importância de determinados comportamentos. Curiosamente, a visibilidade, mobilização e interesses gerados pela eleição presidencial norte-americana veio também dar destaque a determinadas prioridades e à importância de mobilização geral em torno de determinados temas que até há relativamente pouco tempo importavam apenas a um número razoavelmente restrito de pessoas mais empenhadas nesta matéria. Muitos temas, comportamentos ou falta deles,
e alterações de modelos, importa ter a noção disso, vieram, na minha opinião, para ficar. O efeito na gestão dos fluxos nas cidades, a seletividade no comércio de proximidade, o impacto do teletrabalho são aqueles exemplos provavelmente mais óbvios. A um nível mais micro, é curioso, eu estava a ter uma conversa hoje de manhã e a pessoa com quem eu estava a falar disse-me que o nosso tradicional hábito dos beijinhos nunca mais voltará a ser o que era. Beijinhos no sentido 2 beijinhos, não 3. Isso eu recordo-me de uma vez na Comissão Europeia, dirigi-me a uma senhora lá da Comissão, cumprimentei-a com 2 beijinhos, a senhora perdeu completamente o pé, ficou assim um bocadinho perdida, mas recuperou rapidamente, tendo dado um terceiro e tendo-me perguntado se não era esse o hábito em Portugal. Eu disse que não era bem aí, era noutro sítio, mas este hábito aparentemente poderá de facto nunca mais voltar a ser o que era, e acho que esse é um sinal pequenino, mas relevante daquilo que pode de facto ser uma alteração comportamental que veio para ficar. Também ao nível orçamental, e nós estamos por estes dias em plena discussão para o Orçamento de Estado para 2021, e por isso é que eu fiz questão logo no princípio de recusar aquela designação de Secretário de Estado do Orçamento. Também aqui, dizia eu, o efeito de incerteza é muito grande. Eu acho que o Orçamento de Estado para 2021 é, provavelmente, o Orçamento de Estado no qual as dúvidas, incertezas e dúvidas sobre a dimensão de determinados impactos é, de facto, maior. E se é verdade que, tendo sido acidentalmente quebrado aqui um determinado percurso, o exercício orçamental procura responder a um conjunto de desafios que são muito imediatos, muito exigentes, de dimensão incerta, não poderia deixar de destacar que ele mantém um conjunto de preocupações e medidas em matéria de promoção da sustentabilidade. Refiro já agora alguns exemplos, sempre e mantenho-me aí no domínio das empresas públicas e sem detalhar, não é esse o meu objetivo hoje, ou estar aqui a anunciar ou a discutir orçamento, mas apresento alguns exemplos, 3 dos quais no setor dos transportes, um dos setores mais atingido pela pandemia e que, por este efeito da pandemia, mais atingem e afetam o Orçamento de Estado pelo seu peso na necessidade, nomeadamente, de compensação de efeito de redução de procura. E o primeiro exemplo, penso que é um exemplo importante, é o PART, o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos, que tem impactos relevantes ao nível da mobilidade, mas também impactos relevantes ao nível ambiental e social, e que é e vai continuar a ser uma aposta clara por parte do Governo. Um segundo exemplo é o investimento num conjunto de empresas públicas, o investimento das empresas públicas no ano 2021 tem um crescimento muito significativo, na ordem dos 22%, e de que é exemplo recente a assinatura pela Transtejo, pela Soflusa e também pelo Ministro do Ambiente e por mim, do contrato de serviço público para aquelas 2 empresas e que vai permitir clarificar e estabilizar um conjunto de condições e permitir um investimento relevante por parte da empresa, inclusivamente, e isso penso que tem sido mais ou menos noticiado, no domínio elétrico. Em terceiro lugar, a aposta significativa no investimento na ferrovia, com impactos ambientais que são esperados, relevantes, mas também num investimento com uma preocupação muito importante de estabilização de alguns fluxos entre o litoral e o interior. Em quarto lugar, o combate às desigualdades, quer social, quer de género, reconhecendo-se que as ações, e são sempre muitas ações de natureza pontual e introdutória, são ações que serão desenvolvidas, estão orçamentadas, mas que constituirão sempre pequenos passos. E um último exemplo, o financiamento, também um tema que se tem falado muito, para a entidade para a transparência, que está em vias de ser criado no âmbito do Tribunal Constitucional
ela já está determinada, já tem os seus estatutos definidos, estará constituída com muita brevidade e, de facto, o Orçamento de Estado para 2021 determina o seu financiamento para o seu primeiro ano de atividade, com o objetivo de que esta possa ser, de facto, uma entidade relevante ao nível de uma preocupação que também ela perpassa muito no conjunto dos ODS e que tem a ver com o combate à corrupção, a transparência e as instituições democráticas. Também ao nível orçamental, a própria Comissão Europeia veio a desenhar programas que, independentemente de perturbações políticas que têm sido muito destacadas e que têm de ser ultrapassadas, mostram, por um lado, uma preocupação com a resposta mais imediata à crise, e já agora o Orçamento de Estado contempla mecanismos para assegurar o financiamento de determinadas medidas durante o período transitório até à estabilização da decisão política no contexto europeu, mas que são muito dirigidas ao setor social e da saúde, para além, obviamente, do financiamento às empresas. E, para além de demonstrar esta resposta muito imediata à crise, este financiamento comunitário aposta muito na manutenção do foco nos objetivos programáticos europeus. Ambiente, economia circular e transição digital, sendo os dois principais. Termino por isto, e já foi uma intervenção bem mais longa do que aquela que eu contava fazer, o que mostra que, enfim, estas coisas muda-se de funções, mas continua assim disciplinado. Mas, portanto, termino agradecendo a vossa paciência para este sobrevoo temático, que no fundo não tinha mais do que o duplo objetivo de reconhecer o que muito tem vindo a ser feito e divulgado enquanto de boas práticas por muitas empresas e entidades, públicas e privadas, e de assinalar o muito trabalho que todos temos ainda pela frente num contexto difícil para alcançarmos resultados que nos permitam atingir objetivos, na maioria dos casos, já definidos, mas que para serem concretizados necessitam do contributo de todos. Parabéns às entidades que vão hoje receber as distinções pelo trabalho efetuado e um incentivo a todos para o trabalho que se espera já para amanhã, enfim, sem risco, espero eu, de ouvir é para amanhã, bem podias fazer hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado do Tesouro, desta vez não me enganei, e, acima de tudo, muito obrigado, professor, porque ensinou-nos muito e reafirmou muitos dos princípios que as empresas têm vindo a adotar. É sempre muito importante ouvir isso de uma fonte de autoridade como é a sua pessoa. Muito obrigado. Vou então chamar ao palco os oradores seguintes e até breve, porque em janeiro teremos o aniversário da Aliança e contamos evidentemente consigo. Obrigado. Obrigado. Bem, então chamo ao palco a doutora Isabel Moço. A doutora Isabel Moço vem ao palco numa das suas muitas qualidades. Neste caso, a qualidade pela qual a chamo não é de professora universitária, nem disto, nem daquilo, nem daquilo, mas sim de representante do júri que atribuiu estas distinções, estes reconhecimentos, o júri do reconhecimento de práticas de responsabilidade social. Isabel, minha amiga, o palco é seu. Muito obrigada, caro engenheiro Mário Parra da Silva. É um gosto estar aqui e, sobretudo, é um gosto também poder partilhar convosco aquilo que são algumas ideias do júri. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é transversal a todo este júri a ideia de que é um orgulho sabermos estar a dar um pequeníssimo, diria mesmo ínfimo, contributo para um mundo melhor, mais consciente, mais equilibrado e mais justo. Apresento-vos a composição deste júri. Celina Gil, e eu peço-vos desculpa de não estar aqui a fazer uma partilha conveniente do ecrã. Conseguem, não sei se estão a ver a apresentação? Sim. Perfeitamente, poderá fazer a partilha através da expansão do mesmo. Não está em modo apresentação. Muito bem.
Muito bem, temos então aqui como constituintes do júri a Celina Gil, o Fernando Miguel Seabra, o Jorge Martins, a Filomena Martins, a Maria João Nicolau dos Santos, o Manuel José Marceli e eu própria. Este júri gostava de deixar algumas mensagens. Em primeiro lugar, os parabéns a todas as entidades que ao longo destes 6 anos concorreram e que foram distinguidas também, e algumas notas relativamente ao futuro. Em primeiro lugar, destacarmos aquilo que é a inovação que vem sendo tónica nas candidaturas, de alguma replicação, é verdade, mas também revelando um esforço muito acentuado de que as práticas, quer no âmbito da responsabilidade social, quer no âmbito da sustentabilidade, revelem alguma inovação e também que se distingam por isso mesmo. Naturalmente alinhado com aquilo que é o negócio da empresa, o setor onde atua, empresa ou instituição, o setor onde atua ou intervém, mas também naquilo que é a inovação pela ligação, e passo de imediato ao ponto seguinte, gostaríamos de destacar o regime de parceria, que também aqui tem revelado alguns formatos distintos. Convidamos também a que as entidades olhem de uma forma diferente para algumas áreas em que as candidaturas, pese embora tenham estado a crescer ao longo dos anos, ainda não são tão sujeitas a este escrutínio e a este reconhecimento, nomeadamente algumas que são muito importantes e que têm ao longo desta semana sido bastante exploradas, como é a questão do ambiente ou outras que têm naturalmente muita importância, e isso não quer dizer que as entidades não lhes estejam a dar devida atenção, mas de facto em candidaturas não se tem revelado. Também deixar uma nota de incentivo ao terceiro setor, que tem também primado nesta iniciativa de reconhecimento das práticas, por apresentar candidaturas cada vez mais distintas. Deixar um repto para que estas candidaturas cresçam de alguma forma, cresçam em volume, mas cresçam também em qualidade e em profundidade, mas também, ainda ligado com o terceiro setor, o repto a algumas entidades que, não querendo ser elas a fazer a candidatura, tendo ligações a muitas destas entidades, também as apoiem e também as estimulem a candidatarem-se em próximas edições. Finalmente, uma nota de melhoria, e esta nota de melhoria relacionada com a ideia de que, apesar do reconhecimento, e é uma nota que o júri gosta de deixar sempre, apesar do reconhecimento, que tenham uma orientação muito clara para a melhoria, porque este é um trabalho que não se acaba e, portanto, que há sempre mais a fazer e que podemos sempre fazer mais e, portanto, aqui, se quiserem, um registro de estímulo e de incentivo para os próximos ciclos que aí virão. Deixar-vos também alguns números. Esta iniciativa tem 6 anos de existência, registra já 164 práticas em termos de candidatura e de 77 organizações, 23 das quais têm ao longo dos anos recandidatado as suas práticas. Não quer dizer que seja sempre a mesma prática, e é uma recomendação também que o júri deixa, portanto, de as práticas se irem não só redefinindo, mas renovando também, porque o sucesso numa dimensão
pode ser um forte incentivo para que outras dimensões da vida da organização também aconteçam e sejam reconhecidas. Portanto, temos aqui um pequeno gráfico que ilustra o crescimento destas candidaturas em termos de entidades, sendo que, por vezes, temos entidades que se candidatam quer mais do que uma prática de responsabilidade social ou aos ODS. Também aqui há uma ilustração apenas de um eixo que tem ainda só 3 anos e que de apreciação em termos do reconhecimento das práticas associadas aos ODS, aqui com algum destaque para o ODS 4 e para o ODS 12, mas também já com um significativo número de candidaturas ao ODS 3. Finalmente, e para terminar, deixar-vos algumas referências sobre aquilo que são os critérios de apreciação por parte do júri, sempre muito discutidos, sempre muito batalhados, são sempre sessões muito animadas, o conjunto das interações que fazemos para tomar as decisões, e estes são as principais variáveis que temos em conta. Primeiro, a relação da prática com a atividade da organização e, portanto, se é o seu negócio ou se a prática que é candidata é o seu negócio, é paralela ou é uma iniciativa que, pese embora esteja no âmbito da estratégia e dos objetivos da organização, têm outras abrangências que não exclusivamente o negócio. O impacto da prática na organização, quer um impacto interno e da forma como isso está apresentado e é evidenciado na auditoria, quer em termos de impacto no ambiente circundante e nas partes interessadas. Se é uma prática sistematizada e não ocasional, como por vezes acontece, mas que são iniciativas que, ainda que sejam ocasionais, podem ter um enquadramento nas políticas de responsabilidade social ou sustentabilidade da organização. Também se há uma relação com essas políticas e se essa relação também é percebida, quer internamente, quer por todos os stakeholders que estão envolvidos. Um outro critério que tem a ver com a medição e o controle dos resultados, quer na organização, quer nos seus clientes internos, digamos assim, quer em todos aqueles que, sendo externos ou internos, estão abrangidos, nomeadamente fornecedores, a comunidade, etc. Se há inovação na prática, e salientámos este ponto no início, dado que é importante que a prática vá trazendo também aqui uma reflexão da própria organização sobre o que se está a fazer, como é que se está a fazer e porquê é que se está a fazer, e isto muitas vezes traz ideias muito interessantes que merecem muito ser partilhadas. Também, se a prática é replicável por outras organizações e, portanto, pode funcionar aqui como um case, porque sabemos que não temos que estar todos a inventar a roda e, às vezes, basta pensar em geografias diferentes, entidades em geografias diferentes. Aparentemente houve um problema técnico na transmissão da professora Isabel Moço. E nós temos em backstage os nossos responsáveis a tratar do assunto e ver se conseguem
Sim, mas o engenheiro continua online, portanto continuamos a transmitir, terá sido um problema da doutora Isabel Moço. Aparentemente o problema técnico foi com a doutora Isabel Moço, não é? Sim, sim. Uma vez que ela estava praticamente no fim, podemos, se for preciso, chamar ao palco a próxima oradora e depois ela voltará para se despedir. Ok. Eu vou então tirar a doutora Isabel Moço. Ok, saiu. Então, nesse caso, chamaríamos ao palco. Bem, enfim, a doutora Isabel Moço não tinha concluído totalmente, mas estava mesmo no último ponto. Portanto, ela poderá regressar para cumprimentar os quase 200 pessoas que estão a acompanhar esta sessão, logo que tenha resolvido o seu problema técnico. E, entretanto, chamaríamos a próxima interveniente, a nossa representante da Fundação Montepio, também conhecida há muitos anos pela sua atividade neste domínio da responsabilidade social, a doutora Angélica Aires, que está aqui na qualidade de pessoa que representa a organização que apoiou várias candidaturas do setor social. Doutora Angélica Aires, se estiver disponível, o palco é seu. Tenho muito gosto em passar-lhe. Olá, boa tarde. Olá, como está? Como está? Muito boa tarde a todos e a todas. Queria, em primeiro lugar, dar os parabéns por mais esta iniciativa APE, neste novo formato que está a correr muito bem. Os parabéns a toda a equipa. Queria cumprimentar o engenheiro Parra da Silva, dar também os parabéns ao professor Miguel Cruz pela exposição mais abrangente que nos fez. E dar também os parabéns à doutora Isabel Moço pela exposição que fez das candidaturas, da forma como foram apreciadas e que constituem também uma boa prática na medida em que relevaram aspectos importantes que devem ter-se em consideração na avaliação de uma candidatura deste âmbito. Eu estou aqui em representação da Fundação Montepio e é com orgulho e sentido de missão que a Fundação se associou à APE em mais esta iniciativa, em mais esta edição da Iniciativa de Reconhecimento de Práticas de Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Temos vindo a colaborar com esta iniciativa há já vários anos e observamos a cada edição o trabalho empenhado e relevante na promoção das políticas de responsabilidade social e sustentabilidade das organizações que se têm vindo a candidatar. Temos um enfoque maior no acompanhamento das organizações da economia social que a Fundação apoiou, obviamente, este ano, a Abraço, a Biovila e as deliciosas diferenças, que foram acompanhadas e apoiadas pela Fundação Montepio através do financiamento das suas candidaturas. Estas instituições e fruto do trabalho do júri viram os seus trabalhos reconhecidos este ano. Este reconhecimento confirma não só a qualidade dos seus projetos, mas também o esforço e a dedicação destas organizações, dos seus profissionais e de toda a comunidade envolvente, sem a qual não seria possível levar o projeto a cabo. Na Fundação Montepio, trabalhamos também pelas pessoas e para as pessoas, valorizando o trabalho desenvolvido e a capacitação das organizações da economia social que para elas trabalham. Por isso, não poderíamos deixar de estar presentes e dar os parabéns às organizações agora reconhecidas, às quais agradecemos o empenho e a dedicação. O nosso obrigado, uma vez mais, pelo trabalho realizado e pela oportunidade que também nos é dada de contribuirmos para este reconhecimento destes projetos que nos farão com certeza alcançar uma sociedade mais justa, integradora, coesa, capacitada, responsável e sustentável. Parabéns a todos. E muito obrigada. Bem, nós é que agradecemos e também os parabéns à Fundação, porque continua fidelíssima aos seus propósitos originais. Já cá temos a doutora Isabel Moço para concluir a sua intervenção. Angélica, muito obrigado. Posso ir? Até breve. Pode sair do palco. Obrigada, com licença. Obrigado, Isabel, pode concluir.
Está a ouvir-me? Não. A Isabel ouve-nos? Não ouve, não. Façam por typing, pode ser que ela veja no chat. Não, Ulisses não está definitivamente a ouvir, portanto continua com problemas técnicos e nós devemos manter o ritmo e a dinâmica da sessão, porque Ok. o Sim, tempo vamos- são 3h20. Vamos tentar recuperá-la de seguida, está bem? Muito bem. Então, nesse caso, o passo seguinte é chamar ao palco a organização Abraços. A Abraços, Associação de Apoio a Pessoas com VIH-Sida, vai ser representada aqui, nesta sessão, pela Cristina Sousa, sua presidente. O projeto é o apoio à comunidade prestado pela Abraço, o prémio no eixo 1, Responsabilidade Social, categoria Comunidade. Penso que está em condições de lhe oferecer o palco. Cristina Sousa, o palco é seu, para algumas breves palavras que queira dirigir-nos na ocasião desta sua recepção do prémio. Eu já fiz entrar a doutora Cristina Sousa, apesar de que ela não aparece, portanto, engenheiro, se calhar pedíamos ao próxima organização. Sim, senhor. E depois a próxima organização é a Biovila, Sustentabilidade à Mão de Semear, e é representada pela sua co-founder e diretor, Bárbara Leão de Carvalho. Aqui está, Bárbara Leão de Carvalho, bem à minha vista. Senhor engenheiro, muito obrigada. Não tinha acabado, Bárbara. Deixe-me só dizer mais duas coisinhas. Primeiro, ok. com a Rosa do Júri, estou aí. Eu peço desculpa, mas estou a haver tanto barulho de fundo que eu não consigo ouvir a sua voz. Agora sim. Pois, não sei, isto é só da tecnologia. Se não fosse o Covid, isto não tinha acontecido. Mas agora, é tão bom, é tão melhor um abraço, não é? Não é? É melhor. Mas está tudo a acontecer ao mesmo tempo e até a tecnologia ainda está a dar os seus primeiros passos e há muitos erros, muita coisa. Verdade, mas pronto, isto tem, apesar de tudo, ter funcionado bastante bem, tem continuado. Portanto, dizia eu às 200 pessoas que estão a ouvir-nos que a Biovila recebeu uma menção honrosa na categoria ODS 12, Produção e Consumo Sustentável. E pronto, aqui nesta cerimónia, não é para me virem a mim, o meu papel é dar-vos um grande abraço por serem uma das organizações que se apresentou, que se destacou, que se submeteu ao julgamento do júri. Olha que há muita gente que faz coisas boas, mas não se quer submeter a julgamento. E vocês submeteram-se. E isso é logo uma coisa a destacar positivamente. Bárbara, é consigo. Diga-me. Bom, muito obrigada. É com um prazer enorme que pelo terceiro ano consecutivo aqui estamos, com muito prazer mesmo, e também com sentido de missão e responsabilidade. Portanto, começamos por agradecer esta iniciativa da APE, que nos anima muito e nos motiva a continuar a dar o nosso melhor, e naturalmente ao Montepio, que nos permite estar aqui. Enfim, os nossos parceiros há mais de uma década, e seria impensável, enquanto organização do terceiro setor, a manter-nos aqui com esta energia e vitalidade que esperamos trazer a todo o país. E aproveitando esta oportunidade, dado que às vezes o facto de ser difícil a inovação e de facto às vezes demoramos muito mais tempo a conseguir os resultados que desejamos, gostava de lançar um desafio, se me permitem. Ao recordar que, e se calhar consigo tomar a voz pelas organizações sociais, que infelizmente nem todas têm a possibilidade de estar, enfim, com este reconhecimento como a Biovila, de recordar que provavelmente as organizações sociais são as que, de forma mais inteira no seu trabalho, contribuem para os ODS, porque a sua missão e objetivo social é sempre de entregar valor social e ambiental. Portanto, as métricas, os resultados, enfim, a sinceridade com que aportam o seu trabalho no seu dia-a-dia poderá alavancar o trabalho de todos enquanto ecossistema. E, portanto, como foi várias vezes mencionado pelo Sr. Secretário de Estado e também pela doutora Isabel, a questão da parceria, a questão deste trabalho em conjunto, devemos pensar nas organizações sociais e em todas as entidades que estão efetivamente a desenvolver o seu trabalho no âmbito dos ODS
como um trabalho conjunto. E nós, organizações do terceiro setor, temos a capacidade de entregar resultados e, portanto, lembrem-se de nós, na altura também no fundo, desenvolverem os vossos relatórios para abraçarmos, darmos as mãos para um caminho com muito mais sustentabilidade e relevância para o ecossistema. Portanto, parabéns a todos, muito obrigado e cá estaremos nós para continuar a fazer um bom trabalho, todos em conjunto. Obrigada. Muito obrigado, Bárbara, e muito obrigado também por ter sido curta, porque são uma série de entidades e eu tenho aqui a difícil tarefa de arranjar a maneira do tempo chegar para todos. Mas olha, um grande abraço para a sua organização, para a organização que preside e felicidades, pronto, e cá esperamos próximo ano, mais que não seja para trocarmos um beijinho virtual. Espero que sim, obrigada. Até breve, obrigado. Chamo ao palco, se há abraço já pode entrar, entraria, mas isso o Ulisses é que sabe. Se não, passaríamos a deliciosas diferenças. Eu, por acaso, adoro as diferenças. Cooperativa de Responsabilidade Limitada, que é representada pela sua presidente, Carla Andrade. Trata-se de um projeto de residências comunitárias no eixo 2, ODS, portanto, 2, categoria ODS 3, Saúde de Qualidade. E já temos a senhora Presidente aqui em linha, aliás, com o prémio ali bem em evidência. O palco é seu, breve, mas indispensável ouvir as suas palavras. Muito obrigada pelo convite e quero agradecer em nome de todos os cooperantes das deliciosas diferenças, uma cooperativa que foi criada em 11 de setembro de 2017 para dar resposta à população com doença mental grave, com dificuldades de integração social, ocupacional e laboral. Mobilizamos uma estratégia inovadora e diferenciada que visa promover o bem-estar da pessoa com doença mental em todas as suas dimensões. Fomos reconhecidos e agradecemos desde já não só à APE como à Fundação Montepio, pois sem o vosso apoio seria difícil estar neste momento a partilhar a nossa experiência. Criámos uma resposta atípica, que não se enquadra na tutela da segurança social nem da saúde, mas que abraça precisamente a população com doença mental. Neste momento em que o país atravessa a pandemia, a nossa cooperativa tem sido, em termos de trabalho no terreno, cada vez mais procurada a nível nacional. Apelamos à colaboração de todos os atores sociais, incluindo as autarquias, as empresas, a unidade científica, a Sora, a nossa sede é em Sora e é uma pequena vila que fica a 20 km de Coimbra, portanto temos como retaguarda a Universidade de Coimbra, e temos uma articulação fantástica com todas as IPSS do Conselho e dos Conselhos limítrofes, nomeadamente de Sora e Condeixa. Temos um forte envolvimento e participação comunitária e o nosso objetivo é a mudança social. Lutamos no dia-a-dia com inúmeras dificuldades financeiras e precisamos da articulação e cooperação de sinergias na prestação de uma resposta de proximidade que permite servir com eficácia a população mais vulnerável com base nos princípios da autonomia e da liberdade. O trabalho no terreno leva-nos a lutar pelo reconhecimento institucional do seu papel atípico, mas eficaz e resiliente. Só juntos conseguiremos provar que há uma necessidade de articular e reformular as políticas e o sistema de proteção social em Portugal na área da saúde, habitação e integração social. Muito obrigada e bem-ajam por nos permitir apresentar sinteticamente o nosso projeto. Nós é que agradecemos. Eu tinha notado que a sua raiz de pessoa, já sabia da organização, mas a sua raiz de pessoa é daí dessa zona. Sabe que nós temos sede em Águeda. A APE foi fundada em Águeda e tem sede em Águeda, e Águeda é a nossa terra de origem. E quem diz Águeda diz toda essa região. Eu de Sora conheço o castelo, porque interesso-me muito pelas temáticas dos templários e, portanto, Sora é incontornável nessa matéria, mas a sua forma de dizer os R já tinha deixado bem claro de onde é que é.
e é com muito gosto. Um dia destes temos que a visitar, porque este tema das residências comunitárias e tudo isto interessa-nos muito e iremos procurar prosseguir. Está bem? Muito obrigada. Senhora Presidente. Agora, só para dizer que ainda há cerca de um mês fomos convidados pela Direção-Geral de Saúde para participar no primeiro Fórum Nacional de Saúde Mental, onde fomos expor o nosso trabalho no terreno, porque efetivamente cada vez mais há necessidade de criar respostas não tipificadas. Sim, sim. É as deliciosas diferenças. São as deliciosas diferenças. Muito obrigada. Eu adoro as diferenças. Muito obrigado também. Muito obrigada. Vou agora ver se consigo ouvir o som o som e a imagem da Cristina Souza. Já cá está. Pelo menos o som já tinha certezas que estava, mas estava uma fotografiazinha. Agora já vejo muito melhor. Portanto, repito, a Cristina Souza é a Presidente da Abraço, Associação de Apoio a Pessoas com VIH-Sida. Diga-nos coisas, Cristina, sobre si, sobre a organização. Em pouco tempo, mas pronto. Muito boa tarde, engenheiro Mário Parra da Silva. Agradecer desde já a todos a excelente organização. Ainda que houvesse aqui uma falha de comunicação para entrar no momento certo, mas cá estamos. São coisas que acontecem. Dizer-vos que é com muito orgulho que nós recebemos este prémio, que por trás está uma ótica de responsabilidade que nós aplicamos no nosso dia-a-dia, mas que teve que estar por trás também a Fundação Montepio, que efetivamente acreditou também na nossa responsabilidade e exerceu a sua responsabilidade social. E isto é o que vem no seguimento do discurso também da doutora Isabel Moço, de investir, as empresas investirem também neste sentido e nestes prémios. Dizer-vos que hoje represento a Abraço, mas a Abraço tem 28 anos no terreno, e um esforço e um trabalho ao longo deste tempo todo de muita responsabilidade face ao apoio à comunidade. Trabalhamos há 28 anos no apoio direto às necessidades dos utentes e das pessoas que vivem com infecção VIH, e muito na continuidade da evolução desta doença, que muito evoluiu, estando hoje a ser uma doença crónica, mas que ainda muito há para fazer. Ainda é preciso rastrear, é preciso prevenir, é preciso detectar e é preciso cuidar e dar qualidade de vida às pessoas que já vivem com a doença. Este reconhecimento não vai para todos os projetos, nós candidatamos a alguns, que é o Gabinete Dentário, o apoio domiciliário de Lisboa e do Porto e os centros de rastreio espalhados pelo país, Braga, Aveiro, Porto e Lisboa. Este prémio não só vem motivar todas as equipas da Abraço, porque é efetivamente um reconhecimento do trabalho diário que eles fazem, mas também é uma força e uma confiança que as pessoas que nos procuram podem ter em nós, de que realmente não só exercemos responsabilidade, mas sabemos o que estamos a fazer, porque o fazemos com muita qualidade e rigor e muito respeito pelas pessoas a quem prestamos apoio. Muito obrigada a todos e esperemos que para o ano nos voltemos a candidatar. Muito obrigado, Cristina. Não deixo de recordar com imensa tristeza quantos mortos o VIH fez antes da medicina ter conseguido dominar esse flagelo medonho, mas também não deixo de recordar com imensa mágoa as perseguições, as discriminações, as atitudes profundamente erradas e danosas que o vírus fez emergir em algumas pessoas que tratavam quem tinha VIH como se fosse um ser humano já desqualificado. Enfim, tudo isso hoje, graças à ciência, pertence ao passado, passou a ser uma doença crónica, mas obviamente continua a ser essencial dar apoio e ajuda de todos os tipos às pessoas que são atingidas por esse vírus. Muito obrigado, Cristina, pelo vosso trabalho. Abraço, o nosso abraço. E vamos continuar. Portanto, passamos agora ao reconhecimento de organizações empresariais. E a primeira que eu gostaria de chamar ao palco, embora seja um palco virtual, é a Accenture. A Accenture, toda a gente conhece, consultores de gestão, vai intervir através de um vídeo.
com uma mensagem do Dr. José Gonçalves, que é o presidente da Accenture em Portugal. Portanto, o projeto que é premiado é um projeto no âmbito do ODS 4, Educação de Qualidade, tem que ver com a criação de uma plataforma de competências e partilha dessas competências. Peço então ao backstage que coloque no palco o vídeo respectivo. Parece que não. Olá, muito boa tarde. Para a Accenture Portugal, a sustentabilidade não é apenas uma prioridade em que investimos, é uma aposta estratégica que aplicamos no nosso modelo de negócio, na nossa cultura e nos nossos objetivos de crescimento junto dos nossos clientes. Estamos convictos que, ao abraçarmos os desafios da atual sociedade, com o recurso à tecnologia, ao talento e também à criatividade das nossas equipas, as mudanças a que iremos assistir nesta década vão garantir uma entrega de valor a todos os nossos stakeholders, enquanto continuamos a contribuir necessariamente e positivamente para uma sociedade, em geral, que seja melhor. É por isso, e com muito orgulho, que agradeço a atribuição do prémio no eixo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no ODS 4, nomeadamente na educação de qualidade, distinguindo a Accenture pelo trabalho efetuado com a plataforma Mais Competências. A plataforma Mais Competências, lançada em 2018, tem como grande objetivo potenciar o desenvolvimento pessoal e a empregabilidade por via do investimento num percurso formativo individual de autoconhecimento e a aquisição de competências orientadas para este novo mundo, para esta era digital. Com este contributo, a Accenture garante, assim, um impacto direto no skilling e no reskilling necessário para potenciar a transição de carreira das pessoas nesta economia digital. Adicionalmente, esta é uma ferramenta de avaliação que permite a ONGs aferirem o nível de proficiência em competências essenciais para o desenvolvimento pessoal e de empregabilidade dos seus beneficiários, ao mesmo tempo que os capacita à medida das suas necessidades e ambições individuais. É com agrado que vos comunico que temos já previsto para 2021 o lançamento de uma nova plataforma dirigida ao público em geral. E claro, adicionalmente, não posso deixar de agradecer a atribuição da menção honrosa, que muito nos orgulha, no eixo da responsabilidade social, em particular no que se refere ao trabalho digno e conciliação. Com a iniciativa exclusiva da Accenture Portugal, a quinzena Truly Wellbeing. Esta quinzena Truly Wellbeing é uma iniciativa criada em 2011, que se materializa hoje numa forma de reconhecimento e desenvolvimento do sentimento de pertença, da preocupação com o bem-estar entre o equilíbrio da vida pessoal e profissional de todos os nossos colaboradores da Accenture em Portugal. Esta iniciativa distingue-se por ser já uma marca própria da nossa cultura corporativa, fazendo parte do ADN da empresa. A quinzena Truly Wellbeing tem um impacto direto e reconhecido nos colaboradores, que valorizam esta prática como um momento para recarregar baterias. Nesse sentido, é, portanto, para nós um imenso orgulho ver a Accenture ser reconhecida pelas boas práticas de gestão de pessoas e pelo contributo para uma sociedade melhor, próspera e em evolução. A APEE, o nosso muito obrigado e o nosso reconhecimento. Bem-ajam. Muito obrigado à Accenture por este contributo, pela sua prática, pelo exemplo, porque trata-se de uma organização cujo exemplo chega muito longe e tem, de facto, uma grande influência numa vasta cadeia de clientes e de fornecedores e de notoriedade na sociedade portuguesa. Portanto, muito bem. Sendo assim, depois dos devidos agradecimentos pela vossa participação,
É meu privilégio passar para as águas do Tejo Atlântico S.A. O Grupo Águas de Portugal é um grupo, como aliás o Sr. Secretário de Estado do Tesouro sublinhou, é um grupo muito interveniente em todas as matérias da sustentabilidade e da responsabilidade social, porque a água está em todo lado, não há nada que escapa à água, sem água não se faz coisíssima nenhuma, nem sequer um ser humano, mas quase todos os bens industriais, tudo, a água está em todo lado. Portanto, a água tem imensas oportunidades e aproveita-as. Mas eu não tenho que dizer coisa nenhuma, quem tem que dizer é a doutora Ana Sofia Silveira, que é Presidente do Conselho de Administração das Águas do Tejo Atlântico, e que já está aqui connosco. O projeto chama-se, todas as semanas tem um novo R, Comunicação Interna, recebeu do júri uma menção honrosa e inscreve-se na categoria ODS 12, Produção e Consumo Sustentáveis. Doutora, o palco é seu. Muito obrigada. Muito boa tarde, Engenheiro Mário Parra da Silva, muito boa tarde a todos os que me estão a ver e ouvir. Eu espero que me consigam ouvir bem, apesar das dificuldades da minha voz, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. É uma grande satisfação para nós e com grande sentido de responsabilidade que, em nome da Águas do Tejo Atlântico, receba esta menção honrosa na categoria dos ODS 12, do projeto de comunicação interna dos 5 R's. Um R por cada semana do mês de novembro. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Como referiu o Sr. Secretário de Estado na abertura deste evento, as estratégias das empresas devem incorporar políticas de sustentabilidade. E a Águas do Tejo Atlântico tem muito presente na sua estratégia a política de sustentabilidade empresarial, que reflete a necessidade de garantir uma maior eficiência no uso dos recursos, de forma a reduzir consumos, a reduzir produção de resíduos e, desta forma, minimizar os impactos ambientais associados à sua atividade. E foi neste contexto e no âmbito da comemoração da Semana Europeia dos Resíduos que promovemos uma campanha de comunicação interna focada neste tema, Novembro dos 5 R's. Na verdade, uma empresa que presta serviços de saneamento essenciais para a saúde pública e para o ambiente está diariamente a contribuir para a concretização de vários objetivos de desenvolvimento sustentável, da saúde à educação, da água à energia, das infraestruturas à ação climática. A transversalidade da atuação da Águas do Tejo Atlântico permite afirmar que contribuímos para o bem-estar das populações e para a sustentabilidade do território. E no fim do dia, isso é o mais relevante. O objetivo da produção e consumos sustentáveis, o ODS 12, é prosseguido pelas Águas do Tejo Atlântico de várias formas, desde a operação nas tradicionais estações de tratamento de águas residuais, devolvendo a água tratada ao meio ambiente, fechando o ciclo urbano da água, até às modernas fábricas de água, onde todos os resíduos produzidos pela nossa atividade são reintroduzidos no ciclo produtivo, numa lógica de economia circular. São disso exemplo a produção de água reciclada, a chamada água mais, a produção de biolamas, que são lamas utilizadas para valorização agrícola, e a produção de energia através de fontes renováveis, designadamente a produção de biogás, através das lamas, que depois é consumido nas nossas próprias instalações. Mas não menos importante do que tudo isto é a atitude individual e coletiva dos trabalhadores da empresa. E foi nesse sentido que desenvolvemos a ação de responsabilidade social que o júri considerou merecedora desta distinção honrosa e que mais uma vez agradecemos. Agradeço à Associação Portuguesa de Ética Empresarial e à Global Compact Network Portugal a dedicação e o empenho que tornam possível esta iniciativa na área da responsabilidade social e da sustentabilidade socioambiental do nosso planeta. Toda a equipa da Águas do Tejo Atlântico fica muito honrada com esta distinção. Muitas vezes sentimos que a invisibilidade do nosso serviço não deixa transparecer a sua essencialidade e importância, e este reconhecimento público é também um conforto para aqueles que estão na linha da frente, assegurando sem parar este serviço que é essencial para a nossa sociedade. Naturalmente, os nossos colaboradores contribuem de uma forma ativa para alcançar o sucesso sustentável da empresa, mas pretendemos alargar os efeitos à sociedade em nosso redor e por isso esta campanha também foi orientada para a responsabilização do papel de cada um enquanto cidadão, extravasando-a para o exterior da empresa e ampliando a sua divulgação e impacto. Este ano fomos distinguidos no ODS 12. O ano passado fomos premiados no ODS 6. Para o ano, deixo-vos aqui o meu compromisso pessoal, iremos empenhar-nos em voltar a este palco, seja ele presencial ou digital, mas por todas as razões do mundo, esperemos que ele seja presencial, com uma candidatura ao outro ODS para demonstrarmos que a nossa atuação tem impacto
e o resultado efetivo do bem-estar de todos. Por um planeta mais sustentável, este compromisso será o nosso contributo para a próxima edição. Muito obrigada. Muito obrigado, nós. De facto, é verdade que aquilo que é bom tende a não ser visível. Muitas vezes somos felizes e não sabemos. E pronto, o que é bom, não gera nenhuma reação especial. E às vezes esquecemos de quantas pessoas estão por trás a garantir que aquilo é bom, sem nós termos consciência disso. Neste caso não é a água em primeira instância, a água é a recuperação dela depois, mas é a mesma coisa, não damos por isso. Acho muito importante este tipo de distinções para que as pessoas tenham consciência de quantas pessoas trabalham para que elas tenham uma coisa boa sem darem por isso. É aquilo que... Aliás, alguma invisibilidade no bom é o melhor prémio que se pode ter, porque significa que é mesmo bom e que as pessoas andam por isso. Muito bem, muito obrigado, Sra. Presidente. Adeus, boa tarde. Até uma próxima. Vou então pedir a vinda ao palco agora da Altice Portugal. A Altice Portugal, S.A., a diretora de Recursos Humanos, a doutora Graça Rebocho, que vem representar a Altice, e a Altice foi distinguida num projeto chamado Proximidade e Responsabilidade Social, na categoria, no eixo Responsabilidade Social, na categoria Trabalho Digno e Conciliação, um tema da maior importância. A Graça Rebocho já é uma pessoa muito conhecida na responsabilidade social há anos e anos, ainda antes da Altice, já aqui estava, há 10 anos já aqui estava, e, portanto, cumprimento-a como uma companheira de lutas pela responsabilidade social, pela ética, tem trabalhado em tudo isso, e dou-lhe as boas-vindas a este palco para nos dizer algumas palavras sobre este projeto e sobre, enfim, o que é que pensa sobre a matéria. Ok, muito obrigada. Eu começo por felicitar a APE, o engenheiro Parra da Silva, a sua equipa, o júri, por manterem esta cerimónia, ainda que neste formato virtual. Pela atividade que a Altice tem desenvolvido ao nível da responsabilidade social, nós candidatámos-nos à categoria de trabalho digno e conciliação. As práticas implementadas nesta área o que pretendem? Fortalecer, no fundo, a ligação entre a empresa e os colaboradores para que estes se sintam valorizados e alinhados com os objetivos organizacionais. E nós começamos esta prática logo desde a fase de início da admissão do colaborador, em que promovemos a sua integração e retenção, até mesmo ao eventual momento em que os colaboradores saem para novos desafios, e o que queremos é perpetuar a sua ligação à organização. Para além do impacto direto nos nossos colaboradores, as iniciativas abrangem também os filhos, familiares, amigos e até instituições de caráter solidário, através da Fundação Altice, apoiando, no fundo, quem mais necessita e chegando a toda a comunidade. As práticas do nosso programa promovem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal e têm um caráter regular e contínuo. Por exemplo, logo no início da sua intervenção, o engenheiro Parra da Silva referiu que a APE faz 15 anos, não é? 15 anos de idade. Se fosse um colaborador da Altice, já estava a ter mais um dia de dispensa da assiduidade para celebrar a antiguidade. Pronto, mais uma medida de conciliação da vida pessoal e profissional. Muito obrigada por este reconhecimento, que muito nos honra. Felizmente já somos repetentes e esperamos continuar a voltar a poder apresentar os nossos projetos e as nossas iniciativas, não pelo prémio, mas porque consideramos que podemos fazer a diferença através do tratamento das nossas pessoas e através da nossa proximidade com a comunidade. Este reconhecimento que nos honra, dá-nos também um estímulo para continuar este caminho de promoção de um trabalho digno, de conciliação da vida pessoal e profissional. Muito obrigada e parabéns a vocês também. Muito obrigado pelas suas palavras, parabéns também. E pronto, cá esperamos, não é? Nas próximas edições e outros projetos. Aliás, a Altice está ligada a vários projetos no âmbito da APE e no âmbito do Nova Compacto.
A organização que é, evidentemente, tem múltiplas frentes e várias frentes ligadas a estas causas da ética, da responsabilidade social e da sustentabilidade. Obrigado. Obrigada. Chamo então agora ao palco o General Manager da Astelas Pharma Limitada, Filipe Novaes. Trata-se de um projeto com um nome que parece um e-mail, grow@astelas, portanto, cresce na Astelas, grow@astelas, só falta o .pt. Trata-se de um prémio no eixo 1, responsabilidade social, na categoria também de trabalho digno e conciliação. 2 minutos, Filipe Novaes, para dizer aquilo que se lhe oferece. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Boa tarde, em primeiro lugar. E queria dar os meus parabéns à Associação e reforçar a importância de termos na nossa sociedade uma organização que dê o devido destaque às muitas empresas e aos muitos colaboradores dessas empresas que têm no seu ADN o foco da ética nos negócios. Penso que é muito importante e, sobretudo, nos dias de hoje e com todas as várias notícias que vemos nos jornais, penso que é importante dar o devido destaque e fazer esta paragem para reconhecer estas empresas, que são muitas, bem como todos os colaboradores, que são quem efetivamente faz as empresas. Em nome das Astelas, muito obrigado. Muito obrigado por esta distinção, que muito nos honra. Ver que é reconhecida como boa prática o nosso programa designado Grow at Astelas, e no âmbito do trabalho digno e conciliação. Eu vou aproveitar este tempo para rapidamente apresentar a Astelas, que é uma empresa farmacêutica, e depois também deixar uma palavra sobre o programa propriamente dito, Grow at Astelas. A Astelas é uma empresa farmacêutica global, com sede no Japão, mas com presença em todo o mundo, muito orientada para o futuro e empenhada em transformar a inovação científica em soluções médicas que tragam valor e esperança para os doentes em todo o mundo. E fazemos através da investigação e desenvolvimento próprios, com os nossos próprios recursos, nos nossos laboratórios, mas também de uma forma muito aberta e fazendo parcerias importantes com universidades, institutos de ciência, outras empresas de biotecnologia e empresas tecnológicas. E isso é feito por todo o globo, tanto no Japão como nos Estados Unidos, onde temos os principais focos, os principais áreas de desenvolvimento e investigação. Também em Portugal, através da nossa afiliada e da afiliada da qual eu sou o diretor-geral, fazemos parcerias com empresas e institutos locais cá em Portugal, porque achamos que devemos dar sempre esse devido palco ao que também é nacional. O nosso programa, rapidamente, Grow at Astelas, porque o objetivo é mesmo esse, é crescer dentro das telas. Foi um programa dirigido a todos os colaboradores, com uma grande elasticidade e que permite a todos nós desenvolvermos as nossas capacidades. Foi implementado em janeiro de 2019, agora em 2020 já estamos na segunda edição. E tem um portfólio de diferentes abordagens de desenvolvimento que os colaboradores podem utilizar e podem escolher. Este programa, e está precisamente ligado ao nome do Grow at Astelas, põe o ónus da responsabilidade em nós, nos colaboradores. Ou seja, não é uma formação e o desenvolvimento que venha todo de cima para baixo, cabe a cada um dar o primeiro passo, falar com a chefia e dizer dentro do portfólio que existe, ou se não existir, as competências que pretende desenvolver e qual a formação, qual o desenvolvimento, como o pretende fazer. Se é uma formação específica, se é aprender on the job como outra área da empresa. E as várias competências são também desenvolvidas across das várias funções das telas, e aí temos e conseguimos desenvolver várias sinergias. Queria reforçar que temos uma cultura de alta performance e que percebemos que o contributo do nosso talento é absolutamente fundamental para alcançarmos a nossa visão. Como somos uma empresa muito dinâmica e que incentiva as pessoas a aplicarem o conhecimento da forma mais inteligente e a chegar a soluções criativas para as quais nós, na direção, damos o necessário apoio, vemos como o grande caminho para o desenvolvimento, para a criatividade, ser precisamente dar a formação aos nossos colaboradores. E daí desenvolvemos este programa. E é isto que eu queria partilhar aqui. Muito obrigado pelo prémio. Queria agradecer à nossa diretora de Recursos Humanos, Fátima Agostinho, que foi quem implementou e quem mantém todo o programa ativo, e a todos os colaboradores pelo empenho que têm mostrado. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Filipe Novaes. Muito obrigado pela vossa participação e pelo vosso empenho nesta causa que me parece tão importante de fazer subir
estar sempre a tentar fazer subir as competências das pessoas que trabalham nas nossas empresas e, em geral, em Portugal. Nós temos, genericamente, como povo, menos competências do que devíamos ter, e o papel do setor privado, do setor de negócios, em fazer subir essas competências é fundamental, é reconhecido em Portugal como fundamental. Muito obrigado. Passo agora o palco ao Dr. Pedro Leitão, que é o Chief Executive Officer do Banco Montepio. O projeto são respostas internas no âmbito do Covid-19. Receberam uma menção honrosa no eixo 1, Responsabilidade Social, na categoria Trabalho Digno e Conciliação, e, noutro projeto, Sustentabilidade Ambiental no Banco Montepio, receberam também uma menção honrosa, também no eixo 1, Responsabilidade Social, mas na categoria Ambiente e Redução de Impactos. São, além disso, um parceiro em várias iniciativas da APE, a quem, obviamente, muito agradecemos a sua participação. Dr. Pedro Leitão, o palco é seu, quando desejar. O Dr. Pedro Leitão ainda não se encontra connosco, portanto, vamos fazer um compasso de espera e, em paralelo, o engenheiro Parra da Silva poderá chamar a próxima organização. Sim, claro. Claro, isto é, a ordem dos fatores é completamente arbitrária e entra a seguir. Portanto, nesse caso, chama Beltrão Coelho. A Beltrão Coelho, Sistemas de Escritório Limitada, também já é uma presença com alguma assiduidade, peço desculpa, neste prémio. A doutora Ana Cantinho, que é a sua diretora-geral. O projeto é de consciencialização ambiental, categoria Ambiente e Redução de Impactos, mas também no projeto Pessoas da Beltrão Coelho tem uma menção honrosa na categoria Trabalho Digno e Conciliação. Por isso, agora sim, tenho aqui a sua imagem, não tenho online. Passo-lhe o palco. Boa tarde. Eu não sei porque é que não está a dar a imagem, mas pronto, desde já, boa tarde. Agradeço ao Sr. Engenheiro e a toda a organização da APE, tudo o que têm feito nós queremos dizer e depois falha-nos as palavras e é mais difícil agora quando queria pôr a câmera e não consigo. Mas passando, pronto, já somos recorrentes, já é o nosso 4º ano e é com todo o prazer e orgulho que recebemos o prémio e a menção honrosa. Exatamente. É algo que nós fazemos por nós e obviamente ser por nós não a pensar em prémios ou menções honrosas, mas que nos orgulha imenso saber que somos reconhecidos por aquilo que fazemos, principalmente na parte da categoria do trabalho digno e conciliação, que era algo que já tínhamos concorrido anteriormente e não tínhamos recebido a menção honrosa, mas fazemos sempre mais e melhor e, de facto, as pessoas é que fazem as empresas e o trabalho digno é muito importante, é sempre muito importante haver uma conciliação entre o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, e é isso que nós tentamos aqui na Beltrão Coelho fazer, e isso enche-nos de orgulho receber esta menção, mas como digo, nós fazemos-lo por nós próprios, porque é assim que sabemos estar na vida, seja a nível do trabalho digno, como também o prémio que recebemos na redução da parte do ambiente, a redução de impactos, que é algo que batalhamos diariamente. Agora tem sido um pouco difícil com a pandemia, mas tentamos sempre mais e melhor e é isso que vamos tentar sempre. Portanto, o nosso agradecimento à APE, que nos dá mais alento ainda de fazer e não só à APE, mas para todos os que concorrem, o ouvir e tudo o que fazem é extremamente importante e dá-nos força para fazer mais e melhor por todos nós.
Portanto, muito obrigada a todos e peço desculpa pela imagem, mas não sei o que é que aconteceu, mas agradeço imenso. Mas ouvimos perfeitamente Ainda... e vimos a sua fotografia, portanto, pronto. Não foi ideal, mas... Não foi, mas pronto, para o ano pode ser que estejamos juntos mesmo, e aí sim. Muito bem. Vamos ver. Muito obrigada, Sr. Obrigado nós, muito obrigado. Muito obrigada. Já posso dar o palco ao Dr. Pedro Leitão. Informa-me aqui do back-office, que já está online, já estou a vê-lo. Mais uma vez, em 3 dias, cá estamos desta vez, por outro motivo, mas é sempre um prazer ter-vos aqui. Sem mais delongas, o palco é seu, a voz também, Dr. Pedro Leitão, quando quiser. Muito obrigado, engenheiro Mário Parra da Silva. Aliás, como diríamos, como estivemos juntos ontem e, portanto, e como já o ouvi dizer que o tempo é escasso, vamos procurar ser muito objetivos aqui. Agradecer, naturalmente, as menções honrosas que nos foram atribuídas. É com muita honra que as recebemos. São 2, tenho-as aqui, foram-me entregues há pouco tempo. Que, na realidade, a menção é honrosa que tem a ver com o ambiente e redução de impactos e trabalho digno e conciliação. Gostava de dizer o seguinte, tal e qual como disse ontem, tive o privilégio de partilhar consigo a abertura da sessão. Isto é algo que faz parte do Banco Montepio por princípio e desde o princípio. O banco tem 175 anos, temos, enfim, responsabilidade e o legado que muito nos honra de carregarmos a marca mais antiga do sistema financeiro português, assenta em princípios dignos, nobres, éticos, mutualistas, de entreajuda e, portanto, a perspectiva que aqui está traduzida nestes prémios, entre outras, mas sobretudo do trabalho digno e da conciliação e daquilo que tem a ver com o impacto ambiental, é algo que nós incorporamos há muito tempo. Investir aqui 1 ou 2 minutos sobre aquilo que tem sido, sobretudo no caso mais recente, ao serviço das micro, pequenas e médias empresas, como foi referido aqui no início pelo Secretário de Estado do Tesouro, professor Miguel Cruz, mas também aquilo que é as famílias portuguesas e as instituições do terceiro setor, recordar que o Banco Montepio é líder nessa área de mercado. Não estamos nisto nem por ser uma tendência, nem por ser um instrumento de marketing, fazemos-lo por convicção e por princípio, como disse, e é algo que muito nos honra. É algo que, no início da pandemia, no que diz respeito ao tema das famílias, das empresas e das instituições da sociedade, do terceiro setor, nesta parte, como eu diria, de conciliação do trabalho e trabalho digno, também da oferta que, mesmo antes dos apoios públicos, dados depois e postos em prática pelo Governo, o Banco lançou um conjunto de ofertas no seu website de ajudas de emergência, antes de qualquer existência de linhas protocolares, de linhas de apoio. Lançou também a conta acordo, que permitiu às instituições da Solidariedade Social fazerem face a desafios de tesouraria emergentes e urgentes. E, portanto, enfim, é essa a nossa vocação, como disse, e é isso que eu gostaria de sublinhar, dizer que a parceria que temos com a Associação Portuguesa de Ética Empresarial é algo que muito nos honra, onde aplicamos a nossa energia e acreditamos veementemente nos desígnios que aqui nos trazem juntos, e agradecer, é um prémio das nossas pessoas, das mais de 3.600 pessoas que integram o Banco Montepio e que servem, eu diria, com honra a este desígnio que carregamos com orgulho todos os dias em Portugal. Muito obrigado. Tenho que ligar o som. Muito obrigado. Gosto em revê-lo. É breve. Obrigado. E pronto, e dada a urgência, tenho que passar rapidamente o palco para a empresa seguinte. A empresa seguinte é a Empresa Geral do Fomento. A Empresa Geral do Fomento recebeu uma menção honrosa e um prémio. A menção honrosa na categoria Comunicação, Eixo Responsabilidade Social. O prémio na categoria ODS 11, portanto no eixo 2, relacionado com a sustentabilidade, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Quem aqui está é o Dr. Emílio Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração da Empresa Geral do Fomento, a quem entrego o palco com muito gosto. Não estamos a ouvir o som. Não estamos a ouvir o seu som. E agora, já está a ouvir? Agora já, agora já. Ok.
Portanto, tenho aqui dois troféus que agradeço e gostava de começar por saudar o engenheiro Parra da Silva, o júri e a audiência, que pelo que fui ouvindo são mais de 200 pessoas, e obviamente é esta importantíssima associação de ética empresarial, que é um fator absolutamente imprescindível no mundo empresarial dos dias de hoje. Deixe-me começar por falar um bocadinho sobre EGF, tal como as Águas de Portugal, algumas das empresas das Águas de Portugal, é uma empresa um bocadinho escondida, trabalha no mundo invisível. É uma empresa de referência no setor ambiental ao nível europeu e é líder em Portugal no tratamento e valorização dos resíduos em Portugal. Participamos em 11 concessionárias, onde trabalham mais de 2.300 pessoas, do norte a sul do país, e servimos 164 municípios. Tratamos e valorizamos mais de 3,3 milhões de toneladas de resíduos urbanos, o famoso lixo, que são produzidos por mais ou menos 60% da população portuguesa. Somos também responsáveis pela recolha seletiva das embalagens recicláveis, que vão parar aos ecopontos ou que em nossas casas vamos separando. Com estes resíduos, que para nós são matéria-prima, que são recursos, damos valor ao que o cidadão deitou fora, porque encaminhamos esses materiais para a reciclagem, produzimos energia e garantimos a segurança no tratamento de tudo aquilo que não pode ser nem reciclado, nem pode produzir energia. É isto que nós fazemos. Todos os dias do ano, com e sem pandemia, as cidades têm andado limpas e tem sido um fator de grande orgulho e de grande unidade aqui nas nossas empresas. Uma palavra sobre os prémios. A campanha Toneladas de Ajuda é um dos mais importantes programas da EGF, que concilia várias componentes da sustentabilidade, através da qual ajudamos financeiramente as instituições de solidariedade social, ao mesmo tempo que as motivamos à implementação de práticas ambientais adequadas, designadamente viradas para a reciclagem. Portanto, nós apoiamos neste momento 250 instituições de solidariedade social, que nos entregaram ano passado 734 toneladas de embalagens e, em contrapartida, nós entregamos-lhe 70 mil euros em apoios sociais. E não houve pandemia que nos parasse, este programa continua em 2020 e espero que continue nos anos seguintes. É também muito importante para nós ver reconhecida a campanha Prevenir Covid-19. Quando o Covid apareceu, gerou-se um grave problema na área de resíduos e foi preciso atuar rapidamente com mecanismos de informação e, portanto, nós desenvolvemos uma campanha logo no início, quando foi o primeiro confinamento, criamos em tempo recorde, através das redes sociais, diretamente ao cidadão, para dar informações precisas e úteis sobre como tratar nessa primeira vaga, em que para nós era tudo muito novo, os resíduos e que comportamentos é que deveria manter nesse período. Por exemplo, havia muita gente que não queria tocar nos ecopontos, deixava os contentores abertos, havia o problema das máscaras, onde é que as pessoas ponham as máscaras, etc. Foi muito importante nessa altura essas campanhas. Acresce que nós, nesta campanha, contamos com os nossos trabalhadores. Quem fez a campanha, na verdade, foram os nossos trabalhadores, foram eles que deram a cara, foram eles que assinaram e fizeram os posts que foram aparecendo aí nas redes sociais. Estas duas iniciativas fazem parte de uma estratégia de comunicação ambiental e social que articulamos com os nossos 164 municípios, que são acionistas e que são clientes, e onde se inclui
uma enorme campanha que está, de resto, em curso, com publicidade na televisão, provavelmente muitos já terão visto, em que a campanha O Futuro do Planeta não é reciclado. Temos programas virados para as escolas, o programa Ecovalor, temos o programa Ecoeventos, ligados aos eventos, quando havia eventos, já não é o caso. Temos uma app também, divertida, vocacionada para os jovens e para os habituar desde cedo a que reciclar faz parte integrante do nosso dia-a-dia. E, portanto, agradeço uma vez mais estas duas honrosas distinções, que para nós são um estímulo muito grande para continuar a trabalhar, e apelo à ação de todos, e a todos e de cada um, porque cada um de nós faz parte da solução. Não podemos ficar à espera que o outro resolva os nossos problemas nesta matéria em concreto dos resíduos, porque cada um de nós pode, de facto, tornar o mundo mais sustentável e, como nós dizemos na nossa campanha, o futuro do planeta, esse é que não é reciclável e se não atuamos agora, perdemos muito tempo. E, portanto, eu gostava de agradecer a todos aqueles que olharam para a nossa ação, a reconheceram e nos deram estas distinções. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a nós, Dr. Emílio Pinheiro, pelas suas valiosas mensagens, que são, de facto, as grandes mensagens da sustentabilidade. O futuro tem que ser construído, não há maneira nenhuma de o reciclar. Temos, sim, a responsabilidade de continuar a construir o melhor do que ele foi. Parabéns a si, à sua empresa. De facto, não é tão conhecida como outras. Aqui em Lisboa, muitíssimo conhecida é a EMEL, que é a empresa a quem eu vou passar o palco em seguida. A EMEL, que é presidida pelo Dr. Luís Natal Marques, que é uma pessoa que eu tenho maior consideração e estima desde os tempos em que ele estava noutra organização, com Podemos, e tivemos a oportunidade de cooperar também, ganhou uma menção honrosa pelo projeto Gabinete de Apoio Psicológico ao Colaborador, que é um projeto do Eixo 1, Responsabilidade Social, na categoria Trabalho Digno e Conciliação. Aqui já está no palco, com um cenário atrás dele que é fascinante, eu estou a tentar perceber. e pronto, muito gosto em tê-lo aqui e em contar com a sua contribuição, com as suas palavras. Aliás, isto encerra este primeiro painel e não podia encerrar melhor. Portanto... A estima, engenheiro, sabe que é recíproca. Temos muita reciprocidade nessa estima, enfim, e o ambiente tem a ver com o regime de teletrabalho em que estou, tão só isso. A EMEL é uma empresa subejamente conhecida, como sabem, nós gerimos o estacionamento de rua na cidade de Lisboa para acima de 100 mil lugares, gerimos 40 e muitos parques de estacionamento, gerimos os semáforos da cidade de Lisboa, gerimos as bicicletas partilhadas, enfim... Fazemos pedagogia da mobilidade junto das escolas, enfim, aquilo que, no fim de contas, é a tarefa de responsabilidade social também de uma empresa como a EMEL, que é uma empresa de mobilidade, e a mobilidade, como sabemos, está no cerne também de uma boa gestão ambiental. É com orgulho e satisfação que nós recebemos este troféu da parte da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, pela criação do Gabinete de Apoio Psicológico aos nossos colaboradores e colaboradoras, uma medida que nós consideramos fundamental para apoiar a vida de quem connosco todos os dias está presente nos momentos bons e menos bons da cidade. Respondendo naturalmente aos seus desafios, aos desafios que a cidade nos põe, e velando para uma melhor segurança e qualidade de vida na cidade de Lisboa. Um esforço que sabemos que nem sempre é reconhecido pelas pessoas a quem o nosso trabalho se destina, mas enfim, é a nossa função, fazemos-la com todo o agrado, ainda que muitas das vezes sejamos incompreendidos. A EMEL está naturalmente fortemente empenhada na defesa e promoção da responsabilidade e da solidariedade sociais.
a par de um desenvolvimento sustentável, sendo o seu compromisso fundamental, e pelo menos na minha perspectiva, para aqueles que são os nossos clientes internos, velar pelo bem-estar e tranquilidade dos seus trabalhadores. Naturalmente não nos ficamos pela criação deste gabinete de apoio psicológico. Em relação aos nossos trabalhadores, outras iniciativas de responsabilidade social levamos-las a efeito. Para quem não sabe, todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras têm o passe navegante da cidade de Lisboa, que nós lhes fornecemos, para tentar, tanto quanto possível, que não tragam o seu veículo próprio para a cidade. Todos os nossos funcionários têm o passe de bicicletas partilhadas, exatamente, que é o nosso produto bandeira e que fazemos questão que os nossos funcionários o tenham. Nós, enfim, criamos campos de férias para os filhos dos funcionários da empresa e, enfim, uma série de outras medidas que temos de conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Neste momento, eu estou em teletrabalho, existe mais de metade da empresa está em teletrabalho e também tivemos a decisão de, apesar das pessoas estarem fora do seu ambiente físico de trabalho, continuam a ter todas as regalias e não há qualquer tipo de discriminação entre o trabalho presencial e o trabalho em teletrabalho. Quer dizer, é uma dos princípios que seguimos e que aprovamos. E, portanto, Sr. Engenheiro, muito obrigado na sua pessoa, agradeço esta distinção. Na certeza, porém, já nos conhecemos há algum tempo, que sabe que tem do lado de cá um parceiro que tudo fará para que aqueles que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, porque o mundo é o que temos, não temos mais nenhum, estaremos sempre na primeira linha dessa defesa e agradeço imenso esta distinção. Muito obrigado. Muito obrigado eu por todo o vosso apoio e empenhamento que muito nos orgulha. Nós temos muitas vezes que dar contas a Nova Iorque, agora falando do lado global. E de facto é uma coisa que temos vindo a notar. Talvez tenha também que ver com o grande impacto que tem o nosso secretário-geral das Nações Unidas. Mas Portugal tem subido e eu penso que isso se deve muito a muitas empresas portuguesas que têm melhorado enormemente o nosso ambiente de negócios e, consequentemente, a nossa imagem no estrangeiro. Ainda bem. Bom, neste momento estamos nas 16h14 aqui pelo meu relógio oficial e vamos fazer 15 minutos de intervalo. 15 minutos de intervalo. Isto porque é essencial ter algum tempo para esticar as pernas e para fazer outra coisa qualquer. Portanto, retomaremos exatamente às 16h30 com um outro grupo de entidades que vai ser distinguida. Também teremos, logo na abertura, às 16h30, o contributo do Sr. Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, Dr. Engenheiro João Vieira Lopes, que já está pronto para entrar, mas a quem eu peço estes 15 minutos para que as pessoas possam descansar um pouco e descansar também a vista. Até já, daqui a 15 minutos. Obrigado.